Olá, boa tarde a todos. Obrigado por passar esse sábado aqui ao meu lado. Eu sei que, enfim, apesar de estarmos em quarentena e não ter muita coisa para fazer, é, obrigado por estarem aqui prestigiando e aprendendo um pouco também. Bom, meu nome é Daniel, como já foi apresentado, me formei no uma universidade lá em São Luís, me formei em radiologista no INCA, no Rio de Janeiro, e atualmente sou residente, já terminando, graças a Deus, essa etapa, em neuroradiologia intervencionista aqui em Buenos Aires, na Clínica Sagrada Família. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu queria... Vou colocar aqui. Primeiramente, eu queria iniciar explicando um pouco do papel da radiologia nas enfermidades neurológicas vasculares, tá bom? O que eu preciso saber? Bom, em primeiro lugar, o objetivo aqui desses slides vai ser a gente saber quais exames solicitar quando estiver diante de um paciente com uma suspeita de um acidente vascular, quais achados eu posso esperar, por que esses achados radiológicos aconteceram, qual é a fisiopatologia. Eu quero mais que nada que vocês entendam o que está acontecendo, porque se você apenas decorar, amanhã você já não se lembra. Então, eu quero que vocês entendam e por aí fixem. E tenham uma noção básica da tomografia, da ressonância, do Doppler transcraniano e da arteriografia ou angiografia digital, certo? Bom, antes de mais nada, eu já sei que todo mundo já conhece um pouco, mas eu garanto que até no momento que eu estava na minha residência de radiologia, eu até entrar, eu tinha dificuldade em saber com um pouco mais de detalhe as diferenças entre uma tomografia e uma ressonância, tá bom? Então, aqui eu listei algumas das diferenças que eu achei que tenham maior relevância. A gente está falando aqui que a tomografia ela tem um custo menor comparado com uma ressonância. Só para vocês terem ideia, às vezes você consegue fazer uma tomografia por 300, 400 reais se você for pagar privado, e a ressonância não te sai menos que 800, 900. Você tem tomografia com uma maior disponibilidade. Os hospitais, às vezes, têm tomografia, mas para você ter a ressonância, tem um custo mais elevado. As duas podem ser realizadas com ou sem contraste. O tempo de execução da tomografia ele pode ser realizado em segundos a minutos, ele já te dá a imagem. A ressonância pode, às vezes, demorar horas, dependendo do segmento onde você quer estudar. A tomografia te dá um laudo com menor complexidade, a ressonância vamos colocar assim, é um laudo com mais complexidade, você analisa muito mais sequências. A tomografia, ela emite radiação ionizante. Gente, cuidado com a radiação ionizante. Isso é o raio-x, tá bom? A radiologia convencional, a radiografia, emite também o raio-x. A tomografia nada mais é que uma multiplicação desses raios-x. Você tem muito mais emissão de raio-x. Já a ressonância, você não utiliza a radiação ionizante. Então, é através da radiofrequência, da movimentação de prótons. Então, vamos colocar assim, as grávidas, por exemplo, elas não podem estar realizando, é contraindicado estar realizando uma tomografia por causa da emissão do raio-x ao feto, a não salvo em algumas situações específicas, tá bom? A ressonância, você já pode fazer um estudo, às vezes eu quero fazer até um estudo de uma malformação fetal intrauterina, eu posso utilizar a ressonância nuclear magnética, tá bom? Entre várias outras, eu coloquei essas aqui, que são as alterações que a gente precisa dar um pouco mais de importância, vamos colocar assim, ao meu critério. E por último, alterações no AVCI são evidentes na tomografia em horas, às vezes demora até 24 horas para você ter uma alteração. E na ressonância magnética, às vezes em minutos, em 4 minutos você já tem uma
uma alteração, tá certo? Bom, então, entendi as diferenças, tá bem, mas eu não consigo visualizar isso. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês olhassem à esquerda. Eu tenho uma ressonância magnética, isso aqui é um corte em T1, isso é uma sequência, tá bom? É a sequência mais anatômica, vou até parar aqui, mais ou menos. Eu tenho um corte axial de uma ressonância magnética numa sequência T1, onde eu visualizo aqui muito mais detalhes do que a tomografia aqui à esquerda. Vocês conseguem visualizar os sulcos, os giros, a substância branca, que é essa substância aqui, que é onde vocês estão vendo eu manipular o mouse. Aqui, a substância branca, ela já não é tão evidente, mas você consegue fazer, sim, uma diferenciação aqui na tomografia entre os dois, olha aqui, ó, entre os dois, a substância branca e a substância cinzenta. Você consegue avaliar na ressonância a cápsula interna com suas estruturas, tálamo, você consegue também estruturar melhor o tronco encefálico, o cerebelo, olha só, tá bom? Na tomografia, que informações, tá bom? Eu falei tanto da ressonância que a tomografia às vezes ficou de lado, pareceu arcaico, né? Mas de forma alguma, a tomografia, inclusive eu sou apaixonado pelo método, ela é de extrema importância, ela te dá várias outras informações, tá certo? Ela te dá informações que eu não quero citar agora, porque eu quero mostrar para vocês mais para frente, tá bom? Então, vamos aqui. Isso aqui é um corte sagital, que é o perfil dos mesmos exames, tá bom? Vocês estão percebendo? Olha, vou até parar aqui para vocês terem essa ideia. Olha, na tomografia e na ressonância, a avaliação da fossa posterior. Olha como aqui eu consigo visualizar o cerebelo e suas estruturas anatômicas com muito mais nitidez, tá bom? Olha aqui o corpo caloso, a gente consegue olhar os ventrículos laterais, quarto ventrículo. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que na tomografia, apesar de não parecer, ela consegue resolver grande parte dos problemas que você tem. Ela te dá informações importantes, tá bom? E tem um tempo de realização muito mais curto, tá certo? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho do AVC isquêmico. Quais ferramentas radiológicas eu tenho para diagnosticar isso? Bom, aqui eu vejo a tomografia, a ressonância e a arteriografia. Vamos falar um pouquinho de cada. Bom, chegou aquele paciente, que vai ser o tema da próxima aula, que é o AVC isquêmico. Chegou aquele paciente com déficit neurológico focal súbito. Eu estou com uma dúvida no pronto-socorro. Aquilo, o que é? É uma hemorragia? É um AVC isquêmico? É uma lesão expansiva? O que está acontecendo com esse paciente? Então, o primeiro exame que eu vou realizar é uma tomografia simples, sem contraste, que é justamente essa aqui. Para quê? Para excluir sangue. Uma vez que eu excluí o sangue, eu passo para a segunda pergunta. A oclusão de grande vaso, existe um grande vaso, eu não tenho sangue. Então, provavelmente, eu estou tratando de um AVC isquêmico. A oclusão de um grande vaso, e aí você realiza uma angiotomografia, que é justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês na segunda imagem. Bom, vamos colocar aqui por uma hipótese que não tem uma oclusão de um grande vaso. E aí, pelo amor de Deus, eu tenho um paciente que está com déficit. Eu não tenho sangue e não tenho uma oclusão de um grande vaso. Será que isso é realmente um AVC? E aí a gente utiliza uma terceira arma, que é a perfusão da tomografia ou a perfusão da ressonância. E aí ela poderá te dar, através da perfusão, é um parâmetro que a gente já vai discutir, se existe um déficit de perfusão sanguínea nesse tecido cerebral ou não. Esse protocolo, olha só, só para vocês terem ideia, o protocolo da tomografia, com a tomografia sem contraste, a anjo e a perfusão na tomografia,
Isso tudo é um protocolo que você tem são softwares que você pode estar colocando no seu tomógrafo, no seu serviço, onde você consegue realizar toda essa sequência em 15 minutos. Então, você não perde muito tempo com esse paciente, porque esse paciente, a gente tem que lembrar que a gente tem que tratar ele com extrema rapidez, porque quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo a gente mais déficit, mais chances dele evoluir com déficit, com uma sequela neurológica, tá bom? E qual é o principal objetivo dessa sequência aqui, desses 3 passos? É justamente saber se eu posso realizar um tratamento de reperfusão nesse paciente, seja trombólise venosa ou intraarterial. Então, vamos lá. Cheguei, estou com um paciente AVC isquêmico, e aí, radiologicamente, a gente consegue dividir ele em achados hiperagudos e achados agudos. Os hiperagudos são aqueles achados até 4 horas, e os agudos de 4 a 48 horas. Isso radiologicamente falando, pessoal. Então, vamos lá. A primeira alteração que vocês podem estar olhando, ela tem baixa sensibilidade, tá bom? Então, assim, 50%, até 50% desses pacientes podem apresentar isso. É essa hiperdensidade, vocês estão vendo aqui na figura que é à esquerda de vocês, hiperdensidade arterial, que aqui nesse caso está da artéria cerebral média esquerda. E nesse caso aqui, artéria basilar hiperdensa. Então, vocês podem ter esse aumento da densidade dessa arterial, tá bom? E vocês olham, vocês podem estar olhando esse êmbolo, né, artéria, mesmo sem, antes mesmo de ter realizado uma angiotomografia. Isso tem uma especificidade altíssima, tá bom? E lembrar que a tomografia, ela em até 24 horas, ela pode estar normal, mesmo com o paciente com déficit já instalado, tá bom? E vamos lá, Daniel, ainda não acredito em ti. Isso aqui, para mim, deve ser cálcio. Isso é cálcio, se não é. Então, vamos lá. E aqui eu mostro para vocês essa mesma tomografia numa angio. Eu estou comprovando para vocês através da angiotomografia. Vocês estão vendo aqui que na figura da esquerda, eu não tenho a opacificação da minha artéria cerebral média e dos outros segmentos à esquerda. Você olha aqui como os vasos estão aqui, ó, opacificados, e você não tem essa mesma opacificação aqui no hemisfério esquerdo. Aqui já na figura da direita, aqui vem a artéria vertebral, a artéria basilar, e você olha aqui essa falta de opacificação, tá bom? Justamente no terço já distal da artéria basilar. A angiotomografia comprovando. Tá certo. Para que serve essa angiotomografia? Bom, a angiotomografia é esse exame aqui, onde você tem uma reconstrução 3D dela, tá certo? Onde você pode estar fazendo uma análise muito boa desses vasos. Bom, o que eu posso estar estudando? Eu posso estar olhando se tem a oclusão de um grande vaso. Eu posso estar vendo se tem uma circulação colateral que está me perfundindo esse território que está hipoperfundido. Eu posso localizar o trombo e a extensão dele e posso dar características dessa doença, se ela é uma doença cálcica, se aquilo ali realmente é um trombo ou é uma calcificação que aos poucos foi aumentando a calcificação e aí foi estenosando o calibre arterial. E antes de realizar essa angiotomografia, eu tenho sempre que avaliar essa função renal, porque eu vou estar jogando contraste dentro do corpo desse paciente. Então, eu tenho que saber se ele tem uma função renal adequada. Que outros achados eu posso ter? Bom, ainda nos achados agudos, eu posso ter a perda da dissociação da substância branca e substância cinzenta. Vocês estão vendo aqui, eu quero primeiro que vocês olhem essa figura da direita, a tomografia. Vocês estão vendo aqui que aqui eu tenho os sulcos, giros, e aqui eu tenho uma diferenciação da cor, da densidade da parte mais periférica da tomografia com relação à parte um pouco mais central. Bom, isso aqui é o que a gente chama de dissociação córtico-parencimatosa, ou dissociação da substância branca e cinzenta. O interessante
é que a gente olha a tomografia e a parte mais branca é justamente a parte periférica, que é o que a gente chama de cinzenta, mas não. A substância branca é simplesmente a parte mais cinza e a substância cinzenta é a parte mais branca. É meio que ao contrário. Mas eu quero deixar bem claro que a ressonância aqui à esquerda, ela deixa isso bem... Ela explica o porquê, né? Olha só como a substância branca interna, tem uma cor mais clara e a substância cinzenta periférica, ela possui uma cor mais escura. Então, você perde essa dissociação, tá bom? Você não consegue mais ver o que é branco, o que é cinzento na tomografia. Olha só, fica tudo uma cor só. Então, quando você olhar, sempre comparar um lado com o outro, gente. Se você tem na tomografia à direita, será que isso aqui é uma hipodensidade de um AVC isquêmico? Olha o outro lado, vê se ele tem acometimento, compara, sempre compara, tá bom? Aqui, outra alteração, outra figura, um corte coronal aqui à direita, de uma tomografia simples do crânio, e aqui um corte axial, onde a gente consegue avaliar a perda, principalmente nessa figura aqui da esquerda, a perda da dissociação da substância branca, substância cinzenta. Você analisa, além disso, uma hipodensidade em cunha do território aqui da artéria cerebral média direita. Você perde essa visualização dos sulcos e giros pelo edema celular. Você tem tanto edema que você vê simplesmente uma área cinza. Olha só, comparem o lado esquerdo com o lado direito. Esse aqui é o mesmo corte. Está tão demasiado que a gente não consegue visualizar isso direito. Olha aqui na figura esquerda. Você perde a visualização até da fissura silviana. Olha só aqui à esquerda, olha aqui à direita. Você tem essa hipodensidade já marcada, você tem o edema, você tem a perda da dissociação. Isso aqui são sinais agudos, que podem ou não estar evidentes. Vamos aqui para o primeiro caso, certo? Um paciente do sexo masculino, 29 anos, sem antecedentes patológicos de relevância, teve início dos sintomas às 12h45, chegou para a gente com o NIH de 10. O NIH de 10, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque isso vai ser bem explicado na próxima aula, que é basicamente uma escala onde você avalia a severidade do quadro do paciente em relação ao déficit focal neurológico. Esse paciente aqui chegou para a gente com uma hemiplegia de a metade de um corpo, tá bom? Uma clara hemiplegia, uma plegia do hemisfério esquerdo, chegou com distúrbio de linguagem, certo? Ele chegou às 2h45 no hospital. Realizou a tomografia com a gente às 13h18. Onde a gente realiza aqui, onde eu realizo a minha especialidade, eles são bem, vamos colocar assim, eles são bem criteriosos em relação a esses tempos, porque tempo é cérebro, tá bom? Isso mais para frente vai ser estabelecido, vai ser conversado na aula de AVC isquêmico. E aí, às 13h25, foi avaliado, já rapidamente avaliado por um neurologista, às 13h25 iniciou o RTPA endovenoso e às 13h50 realizou a angiografia com trombectomia mecânica. Vamos dar uma olhadinha nas imagens desse paciente, 29 anos. Isso aqui, não estou falando de um paciente muito mais diferente do que vocês são, não. Então, ó, tomografia simples, sem contraste, um corte axial. Eu não vejo aqui, pessoal, perda de diferenciação entre a substância branca e cinzenta. Eu não vejo apagamento de suco, não vejo alterações significativas para eu dizer, bom, isso aqui bater martelo, isso aqui é um AVC isquêmico. Aí, o que a gente fez? Passou para a tomografia, para a angiotomografia. Aí, o que a gente viu? Uma oclusão de um segmento M1, já quase que M2, da artéria cerebral média esquerda. E aí, o que é isso aqui colorido? A gente fez a perfusão, mas para quê? Por que a gente fez essa perfusão? O que é isso? Bom, aqui eu não vou complicar muito a vida de vocês, porque isso aqui é um tema até um pouco mais complicado. O que eu quero que vocês extraiam, o que eu quero que vocês entendam sobre a perfusão, é que ela simplesmente é um estudo
que é realizado, em que você pode saber se aquele tecido cerebral já está com uma lesão irreversível ou ainda posso reverter aquele dano cerebral, certo? Eu faço isso, eu realizo isso através da passagem de contraste no cérebro e eu avalio 3 critérios, o CBV, CBF e MTT. Eu, outra vez, não acho que seja que vocês tenham que ater-se a esses dados. A perfusão vai me dizer justamente isso para vocês. O que tem de tecido cerebral normal, tá bom? Só para vocês terem ideia, o fluxo normal de sangue para dentro do cérebro, ele é de 50 até 80 ml por 100 gramas a cada minuto. Se eu tenho uma obstrução por algum motivo, eu tenho uma oligoemia, eu tenho uma redução desse fluxo. E se eu tenho uma redução desse fluxo, eu tenho, com o passar do tempo, um infarto. Tá certo? Tá certo, mas eu tenho uma área que está me ajudando a vascularizar, está me ajudando a suprir esse território que está sem aporte sanguíneo, que é o que a gente chama de área de penumbra. Essa área de penumbra, se a gente não tratar, se nós não intervirmos, ela vai se tornar infarto também, tá certo? Então, basicamente, a perfusão, ela vai me mostrar o que eu ainda tenho para salvar daquele cérebro daquele paciente. Isso aqui é para vocês entenderem. Penumbra é basicamente o CBF, que é esse aqui, menos esse. Então, se você pegar essa imagem e subtrair por essa, eu tenho mais ou menos minha área de penumbra, onde eu ainda posso estar recuperando o tecido cerebral para aquele paciente. Então, voltando a esse caso, a gente viu que esse paciente tinha condição de ainda melhorar bastante se a gente intervisse. E aí o que a gente fez? Colocou na angiografia, na hemodinâmica, realizamos a arteriografia, olhamos que existia a oclusão do segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, realizamos a trombectomia mecânica e conseguimos reperfundir. Esse paciente ficou com NIH 0 e escala de ranking 0. O que significa que esse paciente ficou 0 bala outra vez, tá bom? Muito bom. E que outros achados tomográficos eu posso ter? Bom, com AVC isquêmico subagudo, eu já olho alterações de 48 horas até 2 semanas. Que quais são essas alterações? É o edema, efeito de massa em crescente. Essa célula, ela está inflamada, ela vai realizar um edema. Eu tenho, em algumas ocasiões, a necrose, a transformação hemorrágica, ela pode acontecer em até 20 a 25% desses casos. Tenho hemorragia petequias. Por que eu tenho a transformação hemorrágica? Porque esse tecido ele ficou sem receber o aporte sanguíneo durante muito tempo. Ele, depois de um tempo, começou a receber sangue, só que ele já tinha perdido um pouco da sua funcionalidade. Então, você tem o extravasamento de sangue. Então, olha aqui, 2 horas com esse caso bem aqui. Eu tenho um apagamento cortical. Vocês estão visualizando? Ó, você não consegue fazer a diferenciação nesses cortes axiais de uma tomografia simples. Isso aqui é a tomografia onde você não visualiza com mais tanta clareza a diferenciação da substância branca e cinzenta, você não consegue visualizar os sulcos e giros, isso com 2 horas. Com 48 horas, esse paciente aqui não recebeu tratamento. Eu já tinha uma lesão hipodensa em cunha, acometendo o território da artéria cerebral média. Você já também não tem a visualização de sulcos e giros. E 1 semana depois, o que a gente observa? Transformação hemorrágica. Olha só aqui essas opacidades lineares hiperdensas espontânea. Quando eu digo hiperdensas espontânea, é porque você está numa tomografia sem contraste e você tem uma hiperdensidade. Aquilo ali a gente provavelmente relaciona a sangue, nesse caso aqui, nesse contexto. Temos também os achados crônicos da tomografia. Como assim crônico? Crônico é aqueles achados após 2 semanas do caso. Existem diversos achados, pessoal. Eu quis enfatizar, porque a gente tem pouco tempo, eu tenho que correr, com os achados que eu quero que vocês fixem, que são
a encefalomalácia pós-infarto, esse tecido cerebral, ele basicamente virou água, certo? E aí eu tenho a representação disso através dessa imagem hipodensa aqui no território da artéria cerebral, no lobo parietal esquerdo, tá bom? Onde você tem essa hipodensidade em cunha, você tem aqui nessa figura uma representação desse tecido cerebral já em necrose, então é bem rápido essas alterações, tá bom? E aí tá bom, eu já entendi as alterações agudas, subagudas e crônicas de uma tomografia. O que eu tenho que entender da ressonância? Então, para que serve a ressonância? Olha só, tu me mostrou que eu consigo resolver a vida do paciente com a ressonância. Calma, vamos lá. A ressonância tem uma... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A ressonância, até na minha residência de radiologia, era um terror. Assim, eu tinha um medo de entrar, porque assim, você vai por etapas, né? E eu tinha um medo de entrar em ressonância porque eu tinha um bloqueio, eu nunca entendi muito bem. Então, com o passar do tempo, eu comecei a entender e me encantei pela ressonância. Mas eu quero que vocês entendam que é algo que assim, não é muito complicado. Existe uma sequência na ressonância chamada difusão. Essa sequência ela é espetacular, porque na difusão eu já vou ter alterações, só para vocês terem ideia, em minutos. Então, eu não preciso esperar até 24 horas. Eu faço uma ressonância e em minutos, olha só aqui, ó, aqui eu tenho uma tomografia simples desse mesmo paciente, olha a ressonância, realizado minutos após o início do quadro, tá bom? Então, eu vou até voltar aqui. Então, o que é a difusão? Vamos lá, você tem uma hiperperfusão, você tem pouco fluxo para esse tecido cerebral, certo? E aí, eu começo a ter a isquemia. Isquemia ainda não é infarto, isquemia é falta de oxigenação, falta de sangue naquele tecido. Então, eu tenho uma isquemia. Então, eu tenho o sangue, ele me leva energia, ele me leva glicose, principalmente para o cérebro, ele me leva nutrientes. Eu tenho, em decorrência disso, uma depressão do ATP, eu tenho uma falha na bomba de sódio e potássio. Tá, o que isso tem a ver? Bom, para quem não sabe, para quem vou relembrar, a bomba de sódio e potássio ela é justamente o regulador osmótico das células cerebrais. Então, se eu tenho uma falha nessa bomba de sódio e potássio, eu não estou conseguindo excluir o sódio das minhas células sanguíneas do cérebro. Então, o que acontece? Eu junto muito sódio dentro dessas células, porque elas não conseguem mais sair, e o que acontece? Entra muita água. Então, essa água que está aqui dentro, ela entra água, entra água, entra água, entra água. Eu tenho o que a gente chama de edema citotóxico, que é o edema da célula. Então, se eu tenho esse edema da célula, e essa água não consegue sair, eu tenho uma restrição de água, tá bom? Então, isso tudo que eu falei aqui foi a fisiopatologia para vocês entenderem o que é difusão. Nesse contexto do AVC isquêmico, você tem uma dificuldade na restrição, você tem uma dificuldade na saída da água de dentro das células. E aí você tem esse hipersinal. A gente, na ressonância, a gente já fala sinal, a gente não fala densidade, a gente tem o hipersinal aqui, nesse caso, nessa segunda figura aqui que a gente está observando. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não estou falando aqui em japonês, estou falando algo que vocês entendam, tá bom? E tá bom, eu entendi a difusão, tranquilo. O que é o flare? Bom, ele já está começando a querer complicar. Eu vou explicar para vocês como utilizar o flare no AVC. O flare, ele é uma sequência em T2. Eu não quero complicar, não quero ficar falando muita coisa aqui, mas ele é uma sequência em T2 em que existe a supressão, você tira o brilho do líquor cerebral, tá certo? Tá, não entendi nada, mas vamos continuar aqui. O flare no AVC isquêmico, ele vai me dizer uma coisa, já existe morte de tecido, ele vai me indicar, ele é um indicador de lesão irreversível, de morte celular no AVC isquêmico. Então, olha bem aqui, uma lesão que eu observei na difusão do tronco
aqui mesencefálico, bilateral, certo? Ó. E aí, tá bom, eu tô com essa lesão, esse paciente chegou. Como é que tá o flare? O flare já estava instalado. Esse paciente aqui provavelmente teve uma sequela em um território muito importante, que é justamente um território nobre, tá bom? Então, a difusão me ajuda a ver o quê? Se existe morte, e rápido. O flare, o que me ajuda? A saber se ele, aquela lesão já está instalada irreversivelmente ou não. Tá, em quanto tempo o flare ele começa a aparecer? Em mais ou menos 4 horas você já começa a ver efeitos do flare. Por isso que a gente tem que correr no AVC isquêmico. Então, quando eu tenho uma diferença, se eu tenho uma difusão positiva e um flare negativo, isso indica que aquele paciente ainda está agudo, que eu tenho que tratar. Ou se eu já tenho uma difusão, positiva e um flare negativo, bom, aquela lesão já está instalada. Tá certo? Isso é um indicador rápido de zona de penumbra, indica tratamento, certo? Bom, eu entendi difusão, entendi para que serve o flare ali. Eu tenho o T2 estrela, o T2 gradiente, o SWI. Bom, o que eu quero é que vocês gravem isso aqui. Ele vai me indicar, vamos lá, chegou com o paciente, eu tenho difusão negativa, difusão positivo, flare negativo, só que eu quero analisar o T2 gradiente. Para que serve? Para eu saber, o T2 ele vai me dizer, ele vai me mostrar essas imagens aqui, ó, hipossinal. Ele me dá 2 informações aqui interessantes. Ele me disse se aquela lesão isquêmica teve transformação hemorrágica, porque isso é um contraindicador de realizar trombólise venosa ou intraarterial. Você já tem a transformação hemorrágica. Se você triscar ali, aquilo vai sangrar mais e mais e mais. Tá certo? E ele também pode me mostrar o trombo. Olha aqui, ó. Como vocês conseguem olhar nessa primeira imagem aqui de cima superior, vocês conseguem olhar o trombo em hipossinal. Tá certo? E tem uma outra... Na ressonância, pessoal, eu só vou falar 4 sequências, que são aquelas sequências rápidas que você precisa para o paciente com AVC isquêmico. E tem o TOF, que é um Time of Flight. O que é isso, gente? Bom, o TOF é basicamente uma angiografia, certo? Mas sem o uso do contraste. Eu não quero complicar, não quero usar palavras que vão complicar mais a vida de vocês. Eu quero ajudar a vocês entenderem o que pedir e por que pedir. Então, assim, vocês estão vendo aqui no TOF que eu consigo realizar o estudo das sequências, ou das sequências dos vasos, ainda que não seja com uma acurácia com o uso do contraste, eu consigo ter uma noção se eu tenho uma obstrução de um grande vaso. E é um exame que eu não preciso nem avaliar, por exemplo, a função renal, porque eu não uso contraste. Tá certo? Bom, olhei tudo isso. Já entendi. Mas o que é arteriografia? Tá bom, você está falando que vou levar para fazer uma trombectomia? Tá bom, mas o que é arteriografia? Antes de chegar na trombectomia, eu tenho que saber o que é a angiografia, porque a trombectomia é o procedimento realizado através da arteriografia. Mas o que é a arteriografia cerebral? Em primeiro lugar, o padrão ouro para análise das doenças vasculares. Isso aí já foi pontuado pelos diversos palestrantes que a gente teve aqui hoje. E vamos ter mais uma vez uma explicação melhor ainda com a próxima aula. Ele pode realizar um diagnóstico terapêutico ou diagnóstico. Ele pode ser não, isso aqui eu queria só diagnosticar a doença ou eu queria tratar. Você pode realizar os dois. E onde se realiza isso? No centro cirúrgico. Dependendo da patologia, você tem anestesia geral ou, às vezes, uma sedação, com uma sedanalgesia, tá bom? Isso aqui é um videozinho rápido que eu busquei no YouTube para estar mostrando para vocês como realiza a arteriografia. Você faz um acesso arterial pela artéria femoral ou pela artéria radial ou em qualquer outro acesso, você coloca um catéterzinho que você vai até chegar no cérebro e você vai fazer o estudo das imagens de forma dinâmica com a injeção de contraste. E aí a gente consegue olhar justamente isso aqui. Entendeu? Então, assim,
você consegue colocar nas diversas posições. Aquela ali, primeiro, era uma... Aqui eu estou vendo os vasos cerebrais em perfil. Olha só. Carótida interna, artéria cerebral anterior, aqui artéria cerebral média. Vou colocar até aqui, olha bem aqui. Carótida interna, e aqui a artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, com suas bifurcações e todas as suas raminhas, tá bom? Então, eu vou conseguir olhar de uma forma bem mais clara as alterações do parênquima vascular cerebral. E aqui eu até mostro para vocês, até interessante aqui, que eu vi a fase arterial. E aqui eu estou olhando a fase venosa. Às vezes esse paciente tem uma trombose de seio venoso. E aqui é o padrão ouro não, mas é padrão ouro para você estar fazendo diagnóstico e terapêutico, tá bom? Então vamos lá para o caso 2. Paciente, 55 anos, masculino, já um paciente mais velho, antecedentes pessoais de tabagismo ativo, chegou às 20 horas e 30 minutos com sintomas. Desculpa, iniciou às 20 horas, às 8h30 com sintomas, chegou para a gente às 1h25. Isso aqui são todos casos reais, viu? Isso aqui são casos que aconteceram no hospital em que eu trabalho. E aí ele chegou com NIH de 14 pontos. Um paciente que estava desorientado em tempo, uma disartria leve, que é uma alteração da linguagem, uma mirada preferencialmente para a direita, uma parésia, para quem não se lembra, parésia é a perda da força, certo? Ele teve uma perda da força de manter a musculatura facial leve esquerda, tinha uma plegia braquiocural esquerda, uma sensibilidade estava mantida e tinha um neglect também, ele estava negligenciando todo a metade do corpo dele esquerda, tá bom? Isso aqui a gente colocou em NIH de 14. 1h53 entrou para a ressonância. O que eu tinha na ressonância? Só preciso voltar aqui, ó. Paciente iniciou com sintomas 8h30, 1h50. Ele chegou no hospital a 1h25, com a avaliação do neurologista e já depois entrando na ressonância, já adquirindo as imagens, 1h53. Então, a gente tem um delta T muito bom. Olha só o que a gente está vendo aqui, uma lesão, vou falar radiologicamente, isso aqui é uma imagem com hipersinal, com restrição à difusão no território da artéria cerebral média, certo? Olha só, e também da cápsula interna direita, tá bom? Isso aqui já é uma lesão com vasos mais profundos, não é uma tão periférica. E olha só aqui embaixo, flare negativo. Então, por mais que tenha iniciado há muitas horas, ele não tem uma lesão perfeitamente instalada. E olha aqui o TOEFL, tá certo? Isso aqui a gente usou uma sequência muito rápida. Esse paciente, em poucos minutos, ele já tinha as imagens, mesmo sendo a ressonância. Às 2h58, uma hora depois, a gente levou o paciente para o centro cirúrgico. E aí a gente realizou, basicamente, vou mostrar para vocês, basicamente, a gente vai mostrar aqui basicamente para vocês, essa parte realizou a trombectomia, tá bom? A trombectomia é isso aqui, pessoal, ó. Você entra com catéter, você passa o trombo, que está aqui ocluindo o vaso, você que vê até a diferenciação da coloração de um vaso proximal para o vaso distal, onde você já até perde um pouco dessa cor desse vaso pela falta de oxigênio no tecido cerebral. Você entra com esse catéter, você passa o trombo, coloca um stent. Olha aqui, aí, ó, bem devagarzinho. Você vem com uma microguia, passa o trombo, depois dessa microguia você entra com um microcatéter, depois você coloca um stent e sai, retira o microcatéter, espera um tempo e aí sim, o que a gente faz? Retira o trombo. Sempre aspirando. Tá certo? Bom, isso é o que a gente chama de trombectomia, perdão, isso é o que a gente chama... Opa! Compartilhar a tela.
Vocês estão conseguindo... Não, o compartilhamento não entrou, não. Aqui. Pronto, agora foi. Isso. Bom, desculpa, fiz alguma besteira. E aqui, isso foi... Tá bom. Isso aí, gente, eu representei para vocês em forma de imagem, mas eu quero mostrar esse mesmo caso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Você tem na tela esquerda... Deixa eu pausar isso aqui. Na tela direita, desculpa. Você tem a opacificação da artéria cerebral média, ou da carótida interna, da artéria cerebral anterior, mas você não tem a opacificação da artéria cerebral média, direita. Tá certo? Olha só. Você tem uma obstrução. Vocês estão vendo aqui? Bom, isso aqui foi uma visão em AP. Agora aqui a gente tem essa mesma visão em perfil, tá bom? Onde você não consegue visualizar as estruturas arteriais desse vaso. Então vamos lá, a gente subiu com o microcatéter, passamos o stent retriever, passamos uma vez, tentamos, aí abriu parcialmente, depois voltou a tapar, depois de algumas oportunidades, a gente realizou a abertura total desse vaso. Certo? Bom, legal, né? Olha só, esse paciente ficou com NIH de 0. Esse paciente de 55 anos pôde voltar à vida dele normal, sem qualquer sequela. E agora vamos falar um pouco das alterações hemorrágicas intracranianas. Primeiro, assim, essas alterações já foram explanadas assim brilhantemente pelo Dr. Tiago anteriormente. Vou pincelar de uma maneira bem rápida aqui. Primeiro, eu quero que vocês... A radiologia é muito visual, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam, olhando, bater o olho e falando, hematoma epidural. Eu quero que vocês falem assim. Eu não vou me estender em relação à clínica, à fisiopatologia dessas alterações. Eu vou falar, mais que nada, são as alterações radiológicas. Eu quero que vocês lembrem disso aqui primeiramente, ó. Limão partido ao meio. É biconvexo, é um hematoma. Aqui a gente tem um corte, primeiramente, aqui nessa primeira imagem que é à direita, ou à esquerda, que eu já, como eu tenho, o radiologista, ele olha ao contrário, certo? Então, aqui a primeira imagem que é à esquerda, no canto inferior esquerdo, eu tenho um corte coronal de uma peça macroscópica, em que eu tenho um hematoma epidural ou extradural. Significa que ele está entre o osso... Eu quero que vocês, aqui nesse slide, prestem atenção em duas coisas. Limão partido ao meio e sangue entre o osso e a dura mater. Vocês estão vendo aqui, onde você tem... Esse paciente provavelmente não resistiu. Você tem esse hematoma epidural, onde você está vendo essa linha, essa fina capinha aqui, ó. Isso aqui, ó, é a dura mater, é uma meninge, tá bom? Você tem esse sangue comprimindo esse cérebro. Olha como eu tenho desvio aqui na peça anatômica mesmo das estruturas cerebrais. Você vai comprimir, você está saindo tanto sangue, que a pessoa vai morrer porque esse sangue está comprimindo o cérebro. E o cérebro tem um buraquinho só, que é esse justamente bem aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na figura da direita, onde ele tem um buraquinho só onde ele pode escapar. E aí, quando ele escapa, é o que a gente chama de herniação, você tem a compressão de estruturas do tronco encefálico. E aí o paciente vai a óbito por herniação. Então, você tem que intervir, isso aqui é uma urgência neurocirúrgica, tá bom? Então, aqui é um corte axial, uma tomografia em que eu consigo visualizar uma imagem hiperdensa biconvexa que acomete as estruturas temporoparietal, frontotemporoparietal, esquerda, onde eu consigo também já visualizar um desvio da linha média. Vocês fazem uma linha bem aqui, gente, ó. Olha como vocês conseguem olhar um ventrículo e o outro está achatadinho.
tá certo? Nesse caso aqui, o radiologista ele tem que imediatamente chamar o neurocirurgião. E, além disso, olha aqui que é interessante também, vocês têm, eu vou até pausar aqui, vocês têm aqui, ó, esse hematoma subgaleal, que está entre o osso e a pele. Olha aqui, tá bom? Então, vocês têm que estar relatando isso no laudo e vocês têm que estar chamando o neurocirurgião naquele momento muito rápido, para ele poder fazer a avaliação dele, se tem que entrar para a cirurgia ou não. Depois a gente tem o hematoma subdural. Tá bom, então o epidural é do osso para a dura mater. O subdural é da dura mater até a aracnoide. Então, olha aqui, vocês têm uma figura macroscópica. Isso cinzazinho bem aqui, que eu estou mostrando para vocês na figura do meio, é a dura mater. Isso aqui, ó, é a foice longitudinal, que separa os dois hemisférios. Olha aqui, o sangue está embaixo da dura mater. Esse aqui é um sangramento subdural. O que eu tenho que saber do hematoma subdural? Forma de banana. Você tem que olhar para esse paciente e pensar, associar ele a idosos, a pessoas que tomam anticoagulação, medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, pacientes com alcoolismo. Não vou entrar na clínica. O que é interessante lembrar aqui também, o sangramento extradural é mais associado à lesão arterial. O hematoma subdural associado à lesão venosa. Então, eu estou vendo aqui um corte axial de uma tomografia simples do crânio, onde eu vou estar tendo... Vocês estão vendo aqui essa forma, isso bem aqui, ó. Isso aqui é forma, lembra uma lua ou crescente ou forma de banana. Eu gosto de limão e banana, tá bom? O epidural é limão, o subdural é banana, tá bom? E além disso, você também vê que aqui já tem um pouco de sangue, ó. Já no componente intraparenquimatoso, você já tem um hematoma subdural grande, tá certo? E, bom, já está comprimindo as estruturas, olha o desvio de linha média aqui, olha como esse ventrículo já está totalmente desviado, tem um desvio de linha média. Você, quando for fazer o laudo, você tem que saber dar esse desvio, enquanto que tem que avaliar esse desvio, para essa informação é muito importante. A avaliação clínica, claro, neurológica, e a avaliação radiológica para o neurocirurgião saber que conduta ele vai tomar. O que é interessante falar aqui, às vezes esse paciente, às vezes não, muitas vezes, esse paciente é um paciente que nem notou que está tendo sangramento dentro da cabeça. Porque às vezes é um sangramento, como é venoso, ele é bem devagarzinho, ele fica babando ali dentro. Então, às vezes o paciente, o idoso, chegou, sangrou hoje, daqui a um mês, ele caiu outra vez. E aí ele foi lá e voltou a sangrar. Então, o que eu quero que vocês olhem aqui nessa figura, que está bem interessante, na figura direita. Vocês têm uma hipodensidade, vocês têm, em primeiro lugar, um corte tomográfico, de uma tomografia simples, sem contraste, e você observa uma hipodensidade em crescente à direita, com densidades diferentes. Então, isso aqui é um sangue também, só que um sangue em estágio diferentes, tá bom? Você tem um sangue em estágios diferentes. Então, esse aqui é um hematoma crônico pela densidade, que agudizou, que aqui você tem densidades diferentes, de diferentes tons. Então, eu tinha um hematoma crônico que agudizou, que ele caiu de novo e sangrou. Tá entendendo? Isso pode acontecer muito, isso é muito frequente, pessoal. Isso aqui é a rotina neurológica, tá bom? Então, não custa nada relembrar. Banana subdural, o limão epidural. O limão é mais azedo, então ele é mais grave. Não sei se tem muita relação, mas eu gosto de relacionar as coisas. Então, o mais grave é limão, que é mais forte. A banana é tranquilo. Então, é o subdural. Eu digo tranquilo em relação à evolução, tá bom? E também em relação à análise radiológica. Radiologia é imagem, você tem que olhar 20 vezes a mesma
coisa para aquilo ali ficar pregado na sua cabeça. Bom, e aí a gente tem o hematoma subaracnoideu, tá bom? O que eu quero que vocês lembrem aqui? Não vou entrar nesse mérito, porque também já foi comentado. Ele tem duas formas, o espontâneo e o traumático. O espontâneo, ele é basicamente a principal causa por dilatações aneurismáticas, tá certo? Que nem essa bem aqui. Dilatação aneurismática, a gente está olhando no canto inferior esquerdo, que é uma dilatação aqui de uma artéria, aqui é a artéria comunicante anterior, em que você tem uma dilatação aneurismática entre as duas artérias cerebrais anteriores, certo? Aqui vocês estão vendo esse cérebro, isso aqui ó, é um sanguezinho, que é o sangue que está vermelho assim, porque ele não é que ele seja vermelho, é porque existe sangue, tá certo? Esse sangue, ele tá, vamos lá, o epidural é entre o osso e a dura mater, o subdural é entre a dura mater e a aracnoidea, e o subaracnoideu é entre a aracnoidea e a pia mater. Eu quero deixar bem claro para vocês que a pia mater, é uma membrana tão fina, mas tão fina, que vocês às vezes não conseguem nem diferenciar nas dissecções, tá entendendo? Ela já é aquele tecido que já está pegado ao cérebro, ao tecido parenquimatoso, tá entendendo? Altíssima mortalidade, tá bom? As pessoas que evolucionam com hematoma subaracnoideu, com hemorragia subaracnoidea, as espontâneas estão basicamente ligadas a aneurismas e as malformações arteriovenosas, e aquele sintoma clássico que o Dr. Braulio falou muito bem, que aquela cefaleia é a pior cefaleia da sua vida, tá bom? E é associado com diversos outros sintomas, principalmente sintomas relacionados ao território vascular daquele vaso, certo? E aqui a gente tem uma representação tomográfica, mais uma vez, tomografia de cérebro simples, sem contraste, em que você analisa, vocês se lembram disso bem aqui, ó, que o Dr. Braulio comentou, que é onde você tem a forma de estrela, a estrela da morte, tá bom? Isso aqui, gente, hiperdensa, ó, vamos falar agora em uma linguagem um pouco mais radiológica, hiperdensidades, e se observa uma tomografia de crânio simples, sem contraste, áreas hiperdensas, diversas em território bilateral, acometendo as fissuras silvianas bilaterais, acometendo, você observa a pacificação, essa hiperdensidade espontânea nos sulcos e nas cisternas da base, tá bom? Que outra coisa interessante falar aqui? Olha aqui, peraí, ó, vocês estão vendo bem aqui no corno posterior do ventrículo lateral direito? Isso aqui, gente, ó, é sangue dentro do ventrículo. Eu quero falar para vocês que o hematoma subaracnoideu, ele tem diversas classificações. E essa classificação são classificações que variam, que dão uma classificação para a gravidade daquele paciente. Então, o paciente que tem um sanguezinho em pouca quantidade, a gente chama de uma tomografia com um paciente que chegou com uma hemorragia Fischer 1. Você não observa a presença de sangue. Fischer 2, você observa sangue em pouca quantidade, até 1 milímetro. Fischer 3, a espessura desse sangue, ela passa de 1 milímetro. Fischer 4, aí onde eu já tenho hemorragias bem... Eu não quero entrar nessa classificação para vocês. O Fischer 4, você já tem sangue dentro dos ventrículos, por exemplo. Esse já tem um prognóstico pior. Sabe por quê? Porque esse sangue aqui dentro do ventrículo, em algum momento ele vai coagular e aí ele vai obstruir a saída de líquor do cérebro. E aí você vai ter uma complicação depois tardia, que é a hidrocefalia, que os ductos onde existe essa reabsorção, eles estão obstruídos. Tá entendendo? Outra vez, outro problema para o neurocirurgião. Tá entendendo? Então, assim, aqui eu estou só mostrando as complicações da vida do neurocirurgião. Estou cada vez mais mostrando que não é fácil. Certo? Bom, isso aqui foi um caso nosso. Como o Dr. Braulio comentou, existem diversas maneiras de tratar o aneurisma intracerebral. A cirurgia convencional, aberta, eu particularmente amo a neurocirurgia convencional. O meu pai é neurocirurgião, o meu irmão é neurocirurgião, Braulio eu considero um primo, é neurocirurgião. Então eu cresci vendo eles. Só que eu fui
eu me aventurei na neuroradiologia intervencionista, que é justamente essa parte endovascular do tratamento das enfermidades vasculares cerebrais. Então, olha só, esse aqui foi um caso realizado por mim, no instituto onde eu realizo a minha residência. Isso aqui é uma angiografia, tá certo? Onde a gente consegue realizar o 3D, onde eu consigo visualizar melhor e delinear as medidas desse aneurisma. Então, a gente viu aqui um aneurisma da artéria, nessa segunda foto onde vocês estão vendo o meu marcador, um aneurisma sacular irregular com pseudoaneurisma associado, que é justamente onde normalmente tem onde está a parte mais frágilzinha desse aneurisma. E aqui eu tenho uma artéria saindo de dentro desse aneurisma. Eu tenho que tomar cuidado para, quando eu tratar esse aneurisma, eu não tapar essa artéria, porque senão eu vou estar tapando uma região vascular do cérebro. Então, eu vou estar trazendo mais déficit ainda. Então, olha só depois como ficou. A gente encheu, a gente tapou, ocluiu esse aneurisma com as molas, que é o que a gente chama de cóios, microcóios de platino. São estruturas vasculares pequenas que são feitos de platino, tá bom? Aqui é uma representação, outra vez, como acontece. Você chega, acesso femoral, entra com diversos catéteres no sistema, você chega dentro do cérebro, realiza o cateterismo desse aneurisma e você vai colocando esses cóis até você conseguir obstruir esse aneurisma. E aí o sangue tem um fluxo normal. E aqui foi justamente o que aconteceu. Esse aqui é a nossa equipe desse dia. Bom, esse foi um aneurisma que ele já tinha sido roto, é um aneurisma roto, já tinha ocorrido a ruptura. Olha esse outro caso aqui que é interessante, um aneurisma cavernoso, supraclinoideu, desculpa, a carótida tem sua segmentação, certo? Um aneurisma sacular gigante supraclinoideu direito, esse aqui é o pré-tratamento. Ele fala assim, gente, aqui a gente pode tratar por cirurgia convencional ou por cirurgia aberta. O que a gente vai fazer? Bom, vamos tratar cirurgia endovascular. A gente colocou um stent, que a gente chama de stent modificador de fluxo. Esse aqui foi o tratamento, o pré-tratamento. Olha o segmento de 4 meses depois. Vocês estão vendo aqui na figura do meio? Olha, de 11 meses depois, você já não via nada. Esse paciente aqui chegou com um quadro de compressão de estruturas nervosas pelo tamanho desse aneurisma. Esse paciente aqui era um paciente sintomático, certo? E aqui é basicamente, outra vez, para vocês terem uma ideia de como realiza esse tratamento da endoprótese diversora de fluxo. Você entra pela artéria, vai colocando catéteres que vão subindo pelas estruturas vasculares, certo? E a gente chega aqui no cérebro. E aí, olha só, isso aqui, ó, eu jogando contraste. Olha como o contraste entra no aneurisma. Vocês têm que imaginar que esse contraste é o sangue. Ele está entrando no aneurisma. E você tiver um pico hipertensivo, você tiver algum fator que vai fazer, que pode desencadear a ruptura desse aneurisma. O que a gente faz? Sobe com catéteres, realiza a instalação desse stent, que é um modificador de fluxo, certo? E aí, até 6 meses depois, olha só, o sangue continua entrando, mas ele tem dificuldade de sair. Então, quando ele tem dificuldade de sair, ele vai causando microtrombos. E aí, depois de um tempo, o vaso volta ao normal. Então, gente, querendo ou não, isso aqui é radiologia ainda, porque é radiologia intervencionista. Então, isso aqui são métodos de imagem em que a radiologia pode estar ajudando na neurologia, tá bom? E aí, o Dr. Braulio falou muito bem sobre o vasoespasmo. Ele comentou diversas vezes que é a segunda complicação mais temida, porque a primeira é o ressangramento. Se você não tratar aquele aneurisma neurocirurgicamente ou endovascular, esse aneurisma vai romper ou vai sangrar outra vez. E as taxas de mortalidade chegam até 80%. Tá bom, eu tratei esse aneurisma, primeira parte do tratamento. Qual é a segunda parte? É o controle das complicações, porque esse sangue, ele vai trazer uma irritabilidade. O sangue, a degradação do sangue, ele vai estar liberando radicais livres, e isso tudo vai estar
prejudicando as artérias e vai trazer consequências, que a gente já vai falar. Tá bom, então, como é que eu vou saber se o paciente tem vasoespasmo ou não? Através do Doppler transcraniano, certo? O Doppler transcraniano, pessoal, isso aqui é um Doppler, um ultrassom, você tem um ultrassom, em que você vai estar realizando a aferição, avaliar as medidas da velocidade de fluxo sanguíneo nas principais artérias intracranianas. Tá bom, porque às vezes o paciente está dormindo, está respirado, né, está com tubo, está lá com hemorragia. Como é que eu vou saber se ele está tendo vasoespasmo ou não? Se é uma complicação? Através do Doppler transcraniano. Muitas vezes esses pacientes vão estar entubados. E a única maneira de você identificar ou é através do Doppler transcraniano ou através da perfusão na tomografia, onde você vai olhar, vocês se lembram que vocês vão olhar através da perfusão, se está tendo um bom aporte sanguíneo? Se eu tiver o vasoespasmo, o sangue não vai estar chegando, tá certo? Então, Doppler transcraniano, eu vou conseguir avaliar a velocidade. Vamos pensar aqui, como assim vou avaliar a velocidade? Imagine que vocês estão com uma mangueira na mão e vocês querem molhar a grama ali do jardim. Se vocês apertarem a mangueira bem na pontinha, a água não vai muito mais longe? Exatamente isso. O que acontece, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, a velocidade de fluxo sanguíneo ela vai estar aumentada se eu tiver, dentro das minhas artérias cerebrais, se eu tiver um espasmo. É o mesmo mecanismo. Só que vai chegar um ponto que vai ter um espasmo tão grande, mas tão grande, que não vai passar água. Eu vou apertar tanto que não vai passar água. E aí o que acontece? Aquele paciente que chegou com sangramento dentro da cabeça vai evoluir para uma isquemia em decorrência desse vasoespasmo. Então, você está piorando cada vez mais aquele prognóstico daquele paciente. Então, sim ou sim, tem que ter avaliação do Doppler transcraniano ou a tomografia com perfusão nos pacientes em acompanhamento nas UTIs dos hospitais. Tá bom? Normalmente, você pode usar também o Doppler transcraniano, acompanhamento de vasoespasmo, nas hipertensões intracranianas, um diagnóstico de morte encefálica, onde você não vai ter mais fluxo dentro dos vasos. Você tem na fase aguda do AVC, onde você tem um trombo, você não vai ver fluxo. E esse aqui, para mim, é o que eu acho que aí no Maranhão, por exemplo, é um dos meus sonhos ainda de quando eu voltar, de fazer acompanhamento das crianças com anemia falciforme. Por que anemia falciforme? A maioria das crianças com anemia falciforme, elas não têm uma longevidade muito, vou colocar assim, grande nas suas vidas, não tem, porque a maioria complicam com distúrbios endovasculares, como AVC isquêmico. Elas morrem porque em decorrência da anemia falciforme. A anemia falciforme, você dificilmente olha um paciente já adulto com anemia falciforme, porque eles morreram de AVC isquêmico. Então, o Doppler transcraniano, o que vai me dizer? Ele vai me predizer com os pacientes com anemia falciforme quando está na hora de começar a fazer a transfusão sanguínea nesses pacientes. Então, eu falo assim, olha, esse paciente, essa criança aqui, ela está cada vez mais com o fluxo alterado na artéria cerebral média. Já está na hora de transfundir. Se você transfundir, você vai dar um tempo de vida muito maior para essa pessoa. Mas o que acontece, não só no Maranhão, mas em vários outros estados e cidades do Brasil, você não tem esse acompanhamento. Então, as crianças morrem por besteira. O problema do Doppler transcraniano é que, ainda que seja um método ainda não muito difundido, ele é operador dependente. O que significa? Nem todo radiologista sabe fazer. E nem, às vezes, o que eu vejo como radiologista, a outra pessoa como radiologista do meu lado não está conseguindo ver, porque depende de como você consegue colocar sua mão para abrir a janela dentro do vaso. Tá entendendo? Então, depende muito de radiologista para radiologista, de conseguir ver isso. Eu vejo nas UTIs, radiologistas fazendo, intensivistas fazendo, Doppler transcraniano, neurologistas, o neurocirurgião também realiza, eu sei que o Dr. Braulio realiza. Então, assim, isso é um método que te ajuda a melhorar cada vez mais o prognóstico desse paciente que está ali para ti.
tá bom? E só falar um pouquinho para vocês entenderem o que é esse vasoespasmo cerebral. Você tem um aneurisma que se rompeu, certo? E aí você tem esse sangue lá. Esse sangue, ele vai sair para as estruturas extravasculares, vai estar comprimindo o parênquima cerebral, e além disso tudo, ele, como é tão irritativo, ele vai estar fazendo, olha só, ele vai estar realizando esse vasoespasmo intracerebral, essa redução do calibre arterial. E aí é complicação na certa, tá bom? Então a gente tem que entrar com o Doppler transcraniano, a utilidade dele nesses pacientes é justamente predizer quando esse paciente está tendo vasoespasmo. E aí coloca ele em qual é o tratamento do vasoespasmo, como o Dr. Braulio falou? Você pode fazer ele através da nimodipina, de 4 em 4 horas, 60 miligramas, ou você pode fazer, ainda que a nimodipina não te dê um resultado, às vezes, tão bom, você pode estar realizando tratamento endovascular pela radiologia intervencionista. Vocês estão vendo aqui, ó, uma figura aqui na esquerda. Esse segmento M1 aqui, ó, da artéria cerebral média, olha o calibre dele, o arterial está reduzido de calibre. Vocês estão acompanhando? E aí o que a gente fez? A gente chegou com um stent, abriu esse stent, o stent ali coloca uma força radial em que ele ajuda esse vaso a expandir, certo? E olha só como melhorou. Aqui, voltando aqui a foto da esquerda. Então, a gente está melhorando, a gente está tentando melhorar a vida desse paciente, certo? Outro caso aqui que aconteceu essa semana, antes de eu ser isolado pela quarentena, porque eu tive contato com um paciente com Covid. Esse aqui foi o último tratamento que eu estive. Foi um paciente que é um piloto de 55 anos, que teve um aneurisma da artéria comunicante anterior. Olha como ele foi tratado, com coios. Tá vendo aqui? O aneurisma já ocluído. E esse paciente evoluiu, ele estava entubado, e aí ele evoluiu com alteração das velocidades médias no Doppler transcraniano. Quando a gente chegou aqui, gente, olha como é que está aqui a carótida, a artéria cerebral média aqui. Olha como é que está a artéria cerebral anterior, segmento A1. Olha só isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Isso aqui está reduzindo e muito fluxo. O que a gente fez? Subiu com o balão e realizou o que a gente chama de angioplastia com balão. Olha o calibre pós-tratamento. Isso aqui, eu consigo dizer que o paciente não vai ter sequela? Não. Mas eu estou prevenindo. Eu estou fazendo a minha parte. Tá entendendo? E, já quase que finalizando, falando um pouco só sobre o hematoma intraparenquimatoso. Bom, esse sangramento aqui qual é o tipo de sangramento mais comum nos pacientes? Qual o tipo mais comum de sangramento nos pacientes que têm hemorragia intracraniana? É justamente o hematoma intraparenquimatoso. Tá certo? Esse hematoma intraparenquimatoso, na maioria das vezes, ele é um hematoma parenquimatoso que a gente chama de hemorragia hipertensiva, tá certo? O que acontece é que você tem um paciente com diversos fatores de risco, tabagista, hipertenso, diabético, enfim, tudo aquilo, e você tem aquelas artérias perfurantes, que são as artérias bem pequenininhas, que fazem parte que vasculariza essa região mais central do cérebro. O que acontece? Através dessas alterações, você vai formando aqueles pequenos aneurismas quase que impossíveis de ver, que são os chamados aneurismas de Beauchamp-Charcot, tá bom? O que acontece? Por uma alteração intraparenquimatosa, você tem um rompimento, e aí o sangue não está entre aquelas cápsulas, que são as meníngeas. O sangramento está dentro do cérebro. Isso aqui tem uma elevadíssima mortalidade, tá bom? E o que eu estou observando aqui? Eu tenho aqui, gente, já é uma tomografia interessante. Isso aqui é um corte axial, uma tomografia com contraste. Por que eu estou dizendo que é com contraste? Olha só como eu estou vendo essas linhas brancas. Isso é o contraste. Tá bom? Olha só. Então, eu estou vendo o contraste. Eu estou vendo um hematoma
eu estou vendo uma área hiperdensa, volumosa, acometendo a região frontoparietal, fronto-temporoparietal esquerda, que está determinando, e essa aqui não está nem determinando tanto um desvio de linha média tão grande. Vocês estão vendo? Olha. Você também tem, nessa mesma figura aqui, um extravasamento de contraste. Porque como eu fiz tem alguma coisa ali que está saindo sangue. Se eu usei o contraste, vou ter também um extravasamento de contraste. Tá certo? Então, você tem sangue e contraste misturado pela densidade. Isso aí no olho, como a gente já tem um pouco mais de prática, a gente consegue identificar. Tá entendendo? E o tratamento, nesse caso, a gente não pode fazer nada a não ser o tratamento de suporte, porque não tem muito o que tratar. É microvasos que se romperam. E já realmente finalizando, que informações eu posso adquirir dos métodos de imagem para as lesões cerebrais diversas. Olha só para vocês terem ideia aqui. Ó. Isso aqui é uma tomografia simples, à esquerda. Tomografia simples, sem contraste, em que eu observo uma área hipodensa irregular, basicamente aqui no lobo frontal direito, e eu vejo algo aqui um pouco arredondado, uma lesão arredondada. Não consigo muito falar aqui. Isso aqui é água, isso aqui é edema, ou isso aqui, por essa foto, eu poderia dizer que é um AVC isquêmico. Talvez também, tá certo? Então, vamos colocar contraste? O que o contraste me dá de informação? Olha só isso aqui. Com o contraste, eu consegui evidenciar uma lesão secundária por uma lesão ovalada, irregular, que apresenta realce por contraste, localizado no lobo frontal direito, associada a um edema importante e leve desvio da linha média. É assim que você vai estar descrevendo. Mas eu quero basicamente mostrar para vocês para que serve, o que o contraste ele me ajuda. Tá entendendo? Mas eu peço contraste para todo mundo que vai fazer uma tomografia? Não. Você faz uma tomografia simples, sem contraste. Vê o que tem e discute se existe uma necessidade de realizar um contraste. Porque, lembrando, isso aqui é radiação ionizante. Isso aqui, gente, acumula. Radiação ionizante não é assim, eu tomei hoje uma e daqui a um tempo eu já estou livre. Não, isso aqui é cumulativo. O paciente pode ter cada vez mais risco depois desenvolver alterações carcinogênicas. Tá bom? Na ressonância magnética, alguém que se lembra do jogo de tabuleiro detetive? Eu me amarrava nesse jogo. Enfim, Dona Branca matou Senhor Mostarda com castiçal. É basicamente isso a ressonância magnética. Eu me sinto, o radiologista, ele se sente um detetive. Por quê? Porque ele usa com o melhor detalhamento uma análise dos tecidos e com destaque para a fossa posterior, com a possibilidade de realizar múltiplas sequências. Cada sequência, existem diversas sequências. Eu não vou entrar nesse mérito. Existem diversas sequências na ressonância. Cada sequência te dá uma informação. Então, você vai juntando, é como se fosse montar um quebra-cabeça. Você vai montando, eu tenho essa informação, com essa informação, com essa aqui, com essa aqui, com essa aqui. Bom, eu tenho o diagnóstico definitivo da doença? Talvez sim, talvez não. Mas eu consigo, no mínimo, te dar ali as 3 principais etiologias, tá bom? Olha aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é uma sequência, tem um sem contraste. Essa sequência aqui é uma sequência que é uma sequência mais anatômica da ressonância, certo? Onde eu consigo visualizar, aqui nesse caso, áreas de hipossinal com edema associado no lobo parietal esquerdo, tá bom? Mas eu consigo te falar muita coisa sobre isso ainda? Não. Tem edema associado? Tem. Pode ser muita coisa? Pode. Então, vamos lá. Vamos colocar um contraste nesse T1. Olha o que eu olhei, gente. Uma lesão. Então, o contraste, eu falo até brinco que contraste é vida, que o contraste me dá cores, tá bom? Uma lesão que tem um realce desse contraste. O T2, para que serve o T2? Vocês estão vendo que o T2, ele parece isso aqui tudo branco, o T2, ele brilha quando tem água.
Então, além disso tudo, além de várias outras coisas, o T2 te dá informação, mas ele brilha quando tem água. Então, eu consigo te dizer que aquela ali é uma lesão cística, que aquela ali é uma lesão mista, tá entendendo? E aqui na difusão, o que eu consigo de informação para ti? Eu consigo te falar se essa lesão, nesse caso aqui, ela tem alta celularidade. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é mais ou menos para, no caso das lesões tumorais, para dizer quanto mais, vamos colocar assim, mais maligna talvez seja a lesão, tá bom? Aqui é uma lesão primária cerebral. Enfim, pessoal, eu acho que foi muita informação, eu passei do meu tempo, mas eu queria agradecer para vocês. Eu fui estudante aí do Selma, aí em São Luís. Eu devo tudo que eu sei de conhecimento e não só de conhecimento, mas grandes amizades que eu realizei. Tenho exemplo de grandes mestres. A gente se formou, eu me formei tem mais ou menos 6 anos. Depois eu fui fazer minha residência no INCA. Esse aqui é a minha família lá do INCA, os meus mestres, coordenadores, colegas. E aqui é atualmente a minha realidade. Hoje em dia, na Argentina, eu acompanho o serviço, aprendo todo dia algo. E eu espero que eu tenha contribuído alguma coisa aí para a vida de vocês. Tá bom? Valeu, Obrigado. professor. É isso. Valeu, Daniel. A gente agradece a sua aula, uma aula muito boa mesmo. Queria agradecer também a galera que está assistindo. Botaram aqui várias cidades, né? Tinha pedido para colocar no final, mas a galera colocou. Tem gente até de fora do Brasil aí acompanhando a nossa aula. E aí eu queria dispor um tempo para as dúvidas, né? Que eu tinha copiado algumas dúvidas. Eu vou falar do mesmo jeito que escreveram, né? A Brenda Cajazeira tem uma dúvida. Falou: quanto tempo demora para o estado de penumbra se tornar infarto? Bom, isso é uma ótima pergunta. Isso depende. Por que depende? Porque se eu tenho um paciente que é mais idoso, certo? É aquela história. O infarto no jovem, muitas das vezes, ele é fulminante. Por quê? Porque eu não tenho tanta circulação colateral. Eu não tenho tempo de desenvolver, eu digo infarto cardíaco, desenvolver uma circulação colateral para dar um suprimento sanguíneo. E a mesma coisa do coração é no cérebro. A pessoa idosa, ela tem muito mais circulação colateral que um jovem. Então, a área de penumbra depende basicamente dessa circulação colateral. E não posso dizer que é um tempo determinado, porque o jovem e o idoso têm tempos diferentes. Então, o que eu posso dizer é que a área de penumbra, sim, a gente tem que sempre focar nela, sempre tentar reverter ela. Muito bom. A Emily Castro perguntou assim: o SUS oferece ressonância? Que casos ela é mais utilizada? Oferece, vários serviços do SUS oferecem ressonância. Bom, a ressonância magnética ela pode ser utilizada em diversos, já que a gente está falando mais de neuro, olha só, o meu hospital, o INCA, que eu fiz a minha residência, é SUS, e a gente avaliava basicamente com melhor detalhamento as estruturas, as lesões cerebrais e o acometimento de estruturas adjacentes associadas. Tá entendendo? Mas o SUS mesmo, aí em São Luís, inclusive, tem diversos hospitais que oferecem a ressonância. Eu posso estar fazendo estudo, principalmente das estruturas musculares, eu posso estar fazendo estudo das estruturas do pescoço, da cabeça. E a ressonância é incrível. Você, assim, ela só não é boa para, e muitas vezes, avaliar osso. Eu já, tá entendendo? Então, a tomografia ela já te dá um pouco mais de informação que a ressonância, entendeu? Mas... Sim. Por último, a Luana Fernandes perguntou: qual a diferença entre trombectomia e revascularização? Bom, o objetivo da trombectomia é a revascularização. A trombectomia, ela pode ser... Trombectomia é a quebra do trombo, vamos aí, certo? Pela palavra, a quebra do trombo, a lise do trombo. Eu posso ter essa lise através da trombectomia, através da fibrinólise química endovenosa, que é o RTPA, que o Dr. Felipe com certeza vai estar falando na próxima aula aí, e eu posso ter a
quebra através da forma endovascular, do tratamento endovascular. Então, assim, a trombectomia mecânica, ela quer reperfundir, ela tem o objetivo de reperfundir a trombectomia mecânica, a trombectomia intraarterial com o RTPA. Nosso objetivo é chegar na reperfusão. Muitas vezes, a gente não consegue reperfundir o cérebro 100%, mas, enfim, a gente tenta fazer aquilo de melhor para o paciente. A gente tem sempre que tentar amenizar todo e qualquer sofrimento e sequela na vida futura desse paciente. Certo. Para antes de passar a bola para o Gustavo, né, para a última aula também do professor, a Ana Yasmin Rios perguntou: a tomografia é sempre a primeira opção de imagem quando o paciente chega na unidade com suspeita de AVE? Eu não tenho, assim, não tenha dúvida sobre isso. Suspeitou tomografia. Porque aí você tem que excluir duas coisas. São dois tratamentos totalmente diferentes. São duas condutas totalmente diferentes. Hemorrágico ou isquêmico. E aí, se for isquêmico, se você tiver um neurologista ou tiver uma equipe que faça, uma equipe que tenha acesso ao tratamento de revascularização através do RTPA, que é a fibrinólise química endovenosa, perfeito. Você já, de imediato, já entra. Claro, salvo se tiver indicação. Não é todo e qualquer paciente, mas isso também não quero nem entrar nesse mérito aqui. Show. Queria agradecer mesmo pela aula. Essa é uma aula até comum nas ligas de imagem, só que não com essa abordagem, né? Trouxe uma abordagem mais da intervencionista, né? E foi muito bom. Valeu.